Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Doce Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs e amados ouvintes, na noite desta quarta-feira, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus, adentrando no quarto dia do nosso propósito de jejum e de oração. Hoje, repetindo, quarta-feira, dia 13 de agosto, estamos aí buscando a face do Eterno. Eu já quero saudar a irmã Mara, o irmão Roberto, com uma abençoada noite e com a graça e a paz. Irmãos e irmãs que estão ao alcance desta live, ou você que vai adentrar, nos decorrer do período, hoje nós vamos buscarmos ao Senhor nosso Deus dentro do tópico que representa o tema desse propósito. E o tema é rompendo
com as correntes do passado. Queridos, ontem, através de um ato profético, o Senhor Deus manifestou a sua presença surreal em nosso meio. Mais uma vez, eu quero engrandecer ao Senhor Deus pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Já saudei a irmã Mara, agora eu quero saudar a minha esposa, a Ju Maia Souza. Deus abençoe a sua vida. A irmã Ana Maria Piccoli, Deus lhe abençoe no nome do Senhor Jesus. E ontem, no momento da oração e do ato profético, a irmã Regina Maria de Paula, ela sentiu nitidamente as mãos dela queimando como havia brasas vivas. Então, o Senhor se fez presente mais uma vez através desses atos proféticos. E nós estamos aqui, nesse quarto dia, uma vez mais, para falar aos vossos corações. E hoje nós vamos abordar, depois de um santo jejum, depois de um período de oração pela manhã dentro do vale, e nesta noite nós vamos estar falando acerca, rompendo com a corrente do medo e da insegurança do passado. O medo e a insegurança. E a palavra de Deus nos aponta que nós devemos confiar, descansar, acreditar no Deus que tudo pode. Eu quero louvar ao Senhor Deus pela vida da irmã Regina Maria de Paula, ora que eu acabei de citar, através da experiência vivida na noite de ontem. Da mesma forma, eu quero saudar o irmão Odílio e a senhora, sua esposa, a irmã Nice, com a graça e a paz, que já se faz presente conosco na noite desse dia. Não posso também deixar de saudar a irmã Zélia Ferreira e o seu esposo, o irmão Dinésio. Deus abençoe poderosamente, juntamente com todos os seus familiares. Meus amados irmãos, são 21 horas com mais 6 minutos e eu quero compartilhar com vocês e já alertando aos mesmos a pegar o seu copo com água, que ao término da live, após a oração, estarei eu, com a permissão do Senhor, consagrando esta água. Amados, hoje eu recebi o testemunho completo da irmã Mara Silmara, aqui da cidade de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Lembra que ontem eu adiantei um pouquinho do testemunho do seu irmão, o Alex, que passou por uma cirurgia, uma cirurgia que me fugiu à memória agora, o nome que eu citei ontem. Ele adentrou no centro cirúrgico por volta de 12:30 e saiu do centro cirúrgico por volta das 14 horas com mais 30 minutos. E aí vocês viram, e amanhã, se Deus assim permitir, eu vou estar enviando o áudio que ela me enviou, relatando, tá, o testemunho. O irmão dela, o Alex, sofria, porque eu já estou profetizando, sofria do síndrome do pânico, crise de ansiedade. Obrigado, irmã Ana Maria Piccoli, a senhora está ligadinha, oh glória. Fez uma cirurgia de bacteriana, ou bactriágia. Então, ou seja, fez uma cirurgia bariátrica. Então, ou seja, após a cirurgia bariátrica, o Senhor Deus
fez uma grande obra na vida deste homem. E hoje ela me enviou esse testemunho em áudio, aonde eu vou estar enviando no seu WhatsApp pessoal amanhã, para a glória de Deus. A irmã Regina Maria de Paula corrigindo, né? A cirurgia foi a cirurgia de bariátrica. Glória a Deus. Obrigado, irmã Ana Maria Piccoli e a irmã Regina, me ajudando aí a memorizar a cirurgia que o irmão Alex, o irmão, a irmã Mara ou Silmara fez para a glória de Deus. Então vocês vão estar amanhã na íntegra ouvindo o testemunho, tá? E uma vez mais eu vou estar enviando o vídeo para vocês conferir e ver que o Deus é o Deus que faz. Nunca esquecendo que toda honra seja dada ao Senhor Deus, mas nunca esquecemos que foi por intermédio dos médicos que o Senhor Deus usou os médicos para realizar essa cirurgia. Então a glória de Deus, mas Deus usou alguém, e Deus usou toda a equipe médica, porque se não fossem os médicos, também não tinha feito aquela cirurgia. Então não podemos esquecer desse grande detalhe. Deus abençoe a irmã Ivanete, Deus abençoe a irmã Ivanete, a sua família, e a paz do Senhor Jesus. Vamos para o texto bíblico desta noite, a qual nós vamos estar abordando, tá? E você que recebeu o folder e transcreveu para uma folha, tá? Você vai estar acompanhando comigo. Hoje é o tópico de número 4, tá? Então, sobre rompendo com a corrente do medo e da insegurança. Quantas pessoas têm medo e insegurança? Os dois trabalham juntos, tá? Porque os dois trabalham junto. O medo traz insegurança. Quantas pessoas têm habilitação, têm carta, têm carro ou automóvel, mas não consegue dirigir? O medo, a insegurança. E aí eu paro para analisar. A pessoa tem carta, a pessoa tem um automóvel, mas se a pessoa tem carta, ela teve que fazer aula, ela teve que fazer a direção. E porque quando ela foi tirar a carta, ela conseguiu e passou nas provas, e agora não consegue dirigir. Então podemos entender, tá? O que o medo tem feito e o que o medo tem gerado é a insegurança. E nós vamos estar abordando nesta noite e orando no nome do Senhor Jesus. Está aí também conosco, para a glória do Senhor nosso Deus, a irmã Maria Zilda. Deus lhe abençoe, juntamente com a sua mãe, a Maria Gomes, no nome do Senhor Jesus. Que o Eterno abençoe poderosamente a irmã Fátima Ribeiro, no nome do Senhor Jesus. Vamos para o texto. Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, segunda carta de Timóteo, melhor dizendo, carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 2, 1, capítulo de número 1, versículo de número 7. Capítulo de número 1, versículo de número 7 de 2 Timóteo. Diz o texto: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, temor e moderação. Parafraseando o texto, Isaías capítulo de número 41, versículo de número 10, que diz o texto: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Promessa do Criador para com a sua vida e a minha vida. Hoje, repetindo, falando sobre o medo e a insegurança. Rompendo com a corrente do medo e da insegurança.
O medo é uma das correntes que mais paralisa na vida espiritual e emocional. Prestai atenção. Ele se alimenta da insegurança, das experiências negativas do passado e das mentiras que o inimigo planta na mente. Irmãos, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer na noite deste dia. Nós começamos com um texto a qual Paulo incentiva o seu filho Timóteo na fé, pois Timóteo estava sofrendo grande pressão dos crentes e dos fariseus da época, porque ele era muito jovem e eles não acreditavam, ou melhor dizendo, não estava dando credibilidade ao chamado ministerial na vida de Timóteo, julgando pela aparência, julgando pela idade, e eles estavam fazendo tamanha pressão, e Timóteo estava com medo. Então Paulo traz uma palavra de incentivo a ele, dizendo, porque Deus não lhe deu um espírito de medo, mas sim de fortaleza. Eu entendo aqui que o medo é uma corrente mais paralisante na vida, tanto espiritual e emocional. Irmãos, quando você começa a alimentar o medo, ele vem trazendo consigo a insegurança. Mas se nós tivermos uma confiança no Deus Criador do céu e da terra, o mesmo Deus que usa os lábios do profeta Isaías, no capítulo 41, no verso 10, dizendo: a mim e a você não temais, porque eu sou contigo. Irmãos, o Senhor deixou na sua palavra dizendo: eu sou contigo. E eu me lembro agora que o Senhor dando uma responsabilidade ao homem chamado Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 3, dos versículos de número 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quando o Senhor chama Moisés por uma responsabilidade de tirar o povo do Egito. Então o Senhor disse a Moisés, sabendo que Moisés tinha insegurança, tinha medo, porque ele foge do Egito, porque ele tinha matado ali um egípcio. Então o Senhor visita ele e disse a ele: Moisés, tenha eu ouvido a aflição do meu povo, que está lá no Egito, e eu quero que você vá lá e tira eles, mas não tenha medo. Quando você chegar lá, diga a Faraó: o que sou, te enviou. E o Senhor dizendo a Moisés para que ele não temais. O Senhor está dizendo a você: não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Não te assombre, não se assuste, porque eu sou teu Deus. Arabá, Xande, Colomão, Devácia. Eu não sei o que você tem vivenciado. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico. Eu não sei se você recebeu uma notícia. Eu não sei se a sua vida emocional, psicológica, sentimental, física está sendo atingida de alguma forma. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo aos vossos corações, palavra do Senhor: não temas, que eu sou contigo. Não precisa se assustar, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Aí eu me lembro de quê? De 1 Samuel, no capítulo de número 17, dos versículos 45 ao 50 em diante, quando um jovem, não temendo
a ira do gigante Golias. Vocês conhecem essa história verídica? Pois humanamente era impossível aquele jovem vencer aquele gigante. Mas contrapartida, eu encontro no livro de Números, capítulo de número 13, do versículo 31 ao versículo 33, um grupo de espias, a qual Moisés levantou para espiar uma terra a qual eles tinham que adentrar e tomar posse delas. Mas presta atenção, quando aqueles espias, estou todo arrepiado, rabachada calavácia, quando eu começo a me arrepiar, é porque Deus está testificando de algo que está acontecendo na vida de pessoas que adentrou nesta live nesta noite. E quando aqueles homens espiaram a terra, e aqueles homens começaram a ficar com medo. Por quê, pastor Anderson? Porque eles olharam para aquela terra e observaram gigantes. E eles ficaram com tanto medo que eles recuaram e disseram a Moisés: nós não vamos conseguir tomar aquela terra, porque é uma terra de gigantes. E diante deles nós somos como os gafanhotos. Então Moisés vira para aqueles espias e fala a eles: o Senhor está conosco. Aleluia! Aí eu me lembro agora de Davi diante de Golias dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Aí eu me lembro agora o salmista escrevendo no Salmo 46, se você não tomar posse dessa palavra e ficar com medo de uma doença, ficar com medo de um desemprego, ficar com medo de uma perseguição, ficar com medo de dirigir, com medo de tomar decisões a qual o Senhor Deus já falou no seu coração, eu não sei o que será de você. Por quê? Porque o Salmo 46, verso de número 10, dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Arabá, Xambe, Colomão, Devácia. E ele continua dizendo: por quê, pastor? Porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí Isaías fala: eu te fortaleço. Você pensa que está de pé porque você ora muito? Você pensa que está de pé porque você jejua muito? Você pensa que está de pé porque você lê muita Bíblia Sagrada? Não, não, não. Eu e você estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça, ou seja, com as suas mãos forte e poderosa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E sem contar que, aleluia, para Calachandevácia, que o medo, ele traz a insegurança. E ele se alimenta da insegurança, ou seja, a insegurança ela vem e ela é alimentada através das experiências negativas do passado e das mentiras que o diabo planta na nossa mente. E quando o medo governa, presta atenção e toma posse, quando o medo governa, a fé enfraquece. Quando o medo governa, a insegurança começa a criar raiz e a fé vai enfraquecendo os sonhos de Deus que fica estagnado. Principalmente, presta atenção, quando você é escolhida ou escolhido no ministério.
O pastor olha para você e diz: a partir de hoje eu vou te consagrar como líder do departamento, eu vou te consagrar como uma líder de intercessão, eu vou te consagrar como diácono, como presbítero, como evangelista, como pastor, eu te consagro como missionária ou como missionário. E aí o medo da insegurança vem. Primeira coisa que o diabo planta na mente é a insegurança. Eu não sou capaz. Eu não sou qualificado ou qualificada para fazer. Tem pessoas mais capacitadas do que eu. Essa é mentira de Satanás. Porque a Bíblia nos afirma em João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeeis. Eu te digo nesta noite com autoridade que é no nome de Jesus, levanta a sua cabeça, não deixe o espírito do medo te dominar e te paralisar, e nem a insegurança, porque maior é aquele que está conosco, diz a palavra do Senhor, em 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu fala para Geazim: Geazim, abre os seus olhos, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia! Aleluia! O diabo, ele quer plantar na tua mente o medo, porque muitas vezes você não consegue clientes, porque a sua empresa está indo de mal a pior, e aí na mente é plantada: você vai falir, você não vai conseguir pagar as suas contas, você não vai conseguir concluir, você financiou um carro, financiou uma casa, você vai perder tudo. Isso é planta, pensamento de Satanás. Mas o Senhor é aquele que te sustenta a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano. Deus me autoriza a te dizer: levanta a cabeça, porque Deus não te deu o espírito de medo. A insegurança é a sensação de não ser capaz. Quantas pessoas se sentem desse jeito? Insegura. Porque o medo mexeu com a sua estrutura. Só porque esse mês apertou, ou mês passado apertou financeiramente falando, e o diabo já planta na tua mente. Mas o diabo esqueceu de algo sobrenatural. O que, pastor? Deus é especialista em nos surpreender. Aleluia! Irmãos, enquanto você está aqui preocupada, com medo, inseguro, ou insegura, o Senhor Deus já está agindo de uma forma que você nem imagina. Essa semana, uma irmã entrou em contato comigo, algum tempo atrás ela entrou em contato comigo e eu liberei uma palavra dizendo para ela: irmã, o meu Deus vai te surpreender. O Senhor vai usar pessoa que você nem imagina para abençoar a sua vida. E ontem, se não me falha a memória, ontem de ontem, ela me enviou um áudio dizendo: pastor, uma pessoa, pastor, depositou uma quantia em dinheiro na minha conta, pastor. Pastor, eu não estou acreditando, pastor, eu nunca esperava que essa pessoa depositava valor na minha conta. Irmão, Deus vai surpreender muitas pessoas dentro deste propósito. Aleluia! A insegurança é a sensação de não ser capaz de achar que não somos suficientes e gerando comparações de dúvidas. Quantas pessoas com dúvidas por meio do medo, da insegurança, e vem a dúvida, a incerteza.
Será que eu faço? Será que não faço? Será que eu vou? Será que não vou? Será que é Deus? Ou se não é Deus? Primeiro lugar, para você ter certeza que Deus está no negócio e para que você não tenha medo, é se seu coração estiver em paz. O diabo não pode roubar essa paz, porque quem coloca essa paz é o próprio Deus através do Espírito Santo. Então aquieta o seu coração. Então eu digo a você que é necessário você descansar. Como o medo e a insegurança agem? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar à luz da palavra como o medo e a insegurança agem. E vou te dar exemplos bíblicos. Ela paralisa decisões. Que isso, pastor? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, escuta, lembra-se que o Senhor Deus deu sinal a Moisés no capítulo 3 do Êxodo. Falou a Moisés, encorajou a ele, deu a certeza que estaria com ele. Ó, irmãos, depois disso, Moisés, ele viu o céu se abrir. Quando o Senhor Deus deu para ele os 10 sinais das 10 pragas. Sim, só que agora no capítulo 14 veio uma insegurança diante de um problema, humanamente falando, impossível, que era o Mar Vermelho. E Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor disse para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diante do Mar Vermelho, paralisou diante da decisão, sabendo que Deus era com ele. Aí eu volto em Davi de novo. Davi tinha convicção que Deus era com ele. E o interessante é que você não vai ver no texto bíblico Deus mandando Davi matar Golias, lutar com Golias, mas a confiança, a certeza que ele sabia que o pastor estava com ele, é que ele foi para o campo de batalha. Deixa eu lhe falar uma coisa, Deus não te levantou, Deus não te trouxe até aqui para você morrer no caminho. Levanta a sua cabeça, se posiciona, porque é tempo de romper com a corrente do medo e da insegurança. E o Senhor novamente encoraja Moisés dizendo: não está na hora de clamar, você está clamando porque você está com medo, porque eu já te dei autoridade. Diga ao povo que marche. E foi quando ele acorda e dá um sinal. Deus está falando aos vossos corações nesta noite. O que tem te paralisado? O que tem te paralisado? Se você tem que buscar ajuda, busque. Se você precisa de buscar ajuda, busca. Porque o testemunho que eu vou te enviar amanhã, que eu já adiantei a vocês, Deus podia realizar o sobrenatural na vida do irmão Alex, mas o Senhor Deus agiu de uma forma sobrenatural, usando o natural, usando os médicos. Mas o Senhor Deus agiu no sobrenatural. Como, pastor? Porque você vai ouvir que o homem sofria do síndrome do pânico, crise de ansiedade. Como que ele ia passar por uma cirurgia tendo crise de ansiedade, síndrome do pânico? Deus tinha que tirar isso para ele entrar. Entenda, Rabash, Adakalasominas. Você vai ouvir ela relatando, a irmã Mara relatando esse testemunho. Que coisa profunda. Aí eu digo a você que está com medo, inseguro, levanta a sua cabeça, toma posse da palavra de Deus na sua vida. Os discípulos, lá em Mateus, no capítulo de número 14,
estavam inseguros, estavam com medo do meio da tempestade, estavam com medo, mas o Senhor deu a ordem. Escuta o que Deus está falando aos vossos corações. Enquanto Pedro, ele disse, é o Senhor, sim sou eu, então permite que eu vou ter um encontro por cima das águas. Enquanto ele começou a andar sobre as águas, olhando para Jesus, ele conseguiu viver o sobrenatural. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não sentiu o vento. Ele nem sequer, penso eu, que ele percebeu que ele estava andando literalmente sobre as águas. Mas a Bíblia nos afirma, quando veio o vento forte, tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e teve medo, insegurança. E a fé, ela foi enfraquecendo e ele ao ponto de afundar. Quantas pessoas têm afundado na caminhada? Quantas pessoas têm afundado na caminhada? Porque tirou os olhos de Jesus e focou no problema, focou na dificuldade, foca nas situações adversas que têm surgido na sua caminhada. Continua olhando para Jesus, não importa se o vento se levanta da esquerda, se levanta da direita, porque o salmista no Salmo 91, ele disse que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Estou mostrando a vocês como que o medo e a insegurança vai surgindo. Causas do medo, da insegurança. Causas. Ou seja, se você já passou por um psiquiatra ou por um psicólogo, devido a algumas crises que você teve ou tem, eu passei por psiquiatras. Passei. E ele falou comigo o que eu vou falar para você, trazendo para o mundo espiritual. Mas ele falou do mundo físico. Ele falou, o Anderson, essas crises que você tem na época, presta atenção, presta atenção. Essas crises que você tem, o psiquiatra falando comigo, elas vêm por intermédio de gatilhos. Então o conselho que eu lhe dou é que você fica atento a esses gatilhos. Não vai ser a medicação que eu vou te dar que vai paralisar esses gatilhos, mas sim você que fica atento a esses gatilhos. Não é diferente no mundo espiritual. Quais são os gatilhos que vai gerar o medo e a insegurança na sua vida? Os traumas do passado. Vai gerar o medo. Uma dor que você sente, uma dor que você começa a sentir, presta atenção, uma dor que você começa a sentir em alguma parte do seu corpo, se você tem na família algum histórico de alguém que veio a óbito, um exemplo de câncer, o que vai vir na sua mente quando você começar a sentir algum tipo de dor é um câncer. E aí você já bota aquilo na cabeça, sem fazer exames, sem passar por uma equipe médica, já planta na mente. Quem não? O diabo já planta na tua mente. É um câncer. Porque alguém da família teve câncer. E você começou a sentir umas dores. E sem fazer exame, sem diagnóstico, o diabo já lançou a semente da planta na mente do medo e da insegurança. É um câncer.
Cuidado com os gatilhos. Um dos gatilhos são traumas do passado. Segundo gatilho, rejeições, críticas constantes, gera medo, insegurança e até dúvida de você mesmo. A pessoa fala tanto uma coisa de você que você acaba absorvendo e alimentando isso. São gatilhos. Outro gatilho, falta de identidade em Cristo. Ou seja, eu sou geração eleita. 1 João 2,9. Eu sou geração eleita, sacerdócio real. Ou seja, Deus me escolheu, Deus me separou. João 15,16, repetindo. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei, te dei autoridade. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. E em meu nome expulsarão os demônios. E por aí vai. Gatilhos que você tem que ficar atento e atenta. E olha que muitas vezes os gatilhos, eles surgem de pessoas que estão do seu lado. Pessoas que estão no seu convívio. E são pessoas que o diabo lança seta na mente delas, porque o diabo sabe quais são os gatilhos que vai acionar o medo, a insegurança, a crise, os traumas. Então fica atento, pois as pessoas que estão do seu lado, do seu convívio, pode ser usado pelo adversário para lançar essas palavras. O quarto gatilho, palavras negativas recebidas e concretizadas. Você não presta, você vai morrer seca ou seco, tu vai morrer doente, tu vai morrer de câncer, tu vai morrer sozinha, sozinho. E aí você começa a alimentar essa palavra, essa semente, essa planta que o adversário está usando alguém. E aí você começa a defiar a fé, alimentar essas palavras. Mas aí eu digo a você, através da palavra do Senhor, para você receber essa palavra como uma vitamina para a sua vida. O Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Aleluia! Não precisa temer, porque o Senhor é a sua luz e a sua salvação. A quem temereis? Ah, Jesus Nazareno! Glória a Deus! Glória a Jesus! Não precisa, porque maior é o que está contigo. E você está tomando posse dessa palavra. Você precisa confiar nas promessas de Deus, Hebreus 13. Renovando a mente com a palavra de Deus. Você precisa entregar o seu controle na mão do Senhor. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Passos práticos para romper com as correntes do medo e da insegurança. Qual é, pastor? Identificar os medos que têm limitado a sua vida. Volto, os gatilhos, identifica eles. Você sabe quais são os gatilhos, então evita. Se não consegue evitar, neutraliza. E você vai ver que você vai conseguir sobressair.
Lá em cima, a irmã Mara disse, pastor, eu também. Provavelmente ela também passou pelo psiquiatra. E penso eu que o psiquiatra falou com ela a mesma coisa que falou comigo. São os gatilhos, porque eles estudaram. Então, cuidado com esses gatilhos no sentido espiritual. Precisa identificar os medos. Para pensar. Você que tem um automóvel na garagem. Você que tem a sua carta, a sua habilitação na sua carteira. E você fez prova. Você passou em todas as provas do Detran. Pessoas que estavam te acompanhando, naquele momento era para você ter medo e errar na prova. Naquele momento era para você errar tudo e ser reprovada ou reprovado. E você não foi reprovada, não foi reprovada. E por que agora você não consegue dirigir? Sendo que você tem autoridade e autorização para dirigir. Neutralize esse medo hoje. Senta no banco do carro, segura no volante e fala, Jesus, vai comigo. Demônio, sai da minha frente em nome de Jesus. Liga o carro, passa a primeira marcha e vai embora. E você vai ver que nunca mais você vai ter medo e insegurança para dirigir. E nada vai lhe acontecer e o nome do Pai vai ser glorificado. Deus não te deu condições de você tirar a carta e adquirir um carro para ficar de enfeite na sua garagem. Então, minha irmã, Ivanete, olha aí, ó. Olha a irmã Ivanete falando. Eu sou uma dessa pessoa, pastor. Medo demais, provavelmente, de dirigir. Olha aí. Alguém pergunta a ela se ela tem um carro na garagem. Pergunta alguém aí se ela tem a habilitação, a carta. Pergunta aí. Olha aí a irmã Silma. Eu também tenho medo. Medo de quê? De dirigir. Medo de pilotar uma moto. Sendo que já tem habilitação. Passou nas provas. É o demônio jogando medo na sua mente e insegurança. Repreenda em nome de Jesus. Lembra quando você, pela primeira vez, andou de bicicleta? Você caiu, levantou, ralou o joelho, ralou o cotovelo, ralou o braço, ralou as pernas, mas foi de novo. Depois que pegou a segurança de pedalar, irmão, eu, particularmente, quando eu aprendi a pedalar, nunca mais eu deixei. Irmãos, eu fiquei o dia todo pedalando, o dia todo andando de bicicleta, o dia todo. Deu umas caídas no começo. Mas depois eu peguei o equilíbrio, a insegurança, o medo foi embora, a insegurança foi embora. E eu dominei o guidão, dominei o pedal, manobrei e fui embora. O Senhor é o seu controle. Você precisa tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Declara diariamente os versículos que te fortalecem. Os versículos que te fortalecem. Filipenses 4:13, Salmo 23, Isaías 41:10. Vai tomando posse desses versículos. Em nome de Jesus. Vai tomando posse. Eu vou finalizar por causa do horário. Você precisa orar, expondo a Deus as suas inseguranças e pedindo forças para agir mesmo com medo. Você precisa. Sabe qual é uma das maiores mentiras de Satanás? É quando ele coloca uma escama nos seus olhos para você olhar para uma pessoa. E quando você olha para aquela pessoa, fala, aquela pessoa não consegue, aquela pessoa não vai para frente. Mas será que eu também não vou conseguir?
e vai colocando a insegurança na sua mente, e aí você vai alimentando aquilo em nome de Jesus. Hoje, como ministro de Deus, eu neutralizo isso na sua vida. E você está rompendo, e você vai testemunhar para a glória de Deus. Enfrenta em nome de Jesus, gradualmente, as situações que o medo tenta impedir. E siga em frente. Começa a substituir a mentira do inimigo pela verdade de Deus sobre a sua vida. E nesse momento, eu vou dobrar os joelhos. E hoje, o nosso ato profético vai ser da seguinte forma. Eu vou começar a orar. E você vai colocar a mão sobre a sua cabeça. Assim, ó. Entrelaça os dedos como pastor e coloca a sua mão aqui, ó. Porque a mente, é na mente que o medo e a insegurança vêm. Então coloca a mão aqui, ó, e eu vou orar. Vamos orar agora. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Glória a Deus. As duas mãos sobre a cabeça. E oremos. Pai amado, glorioso e querido Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me ponho, coloco-me agora diante da tua presença, reconhecendo que muitas vezes o medo e a insegurança tentaram dominar a nossa mente, o nosso coração. Reconheço, grande e eterno Deus, que sou falho, que peco e que o Senhor, do seu alto e sublime trono, ao inclinar os seus ouvidos, a ouvir o meu pedido de perdão. Nos perdoa, Pai. Perdoa minha irmã e perdoa meu irmão. E nesse exato momento, meu grande e eterno Deus, nós estamos fazendo um ato profético, colocando as duas mãos sobre a cabeça, meu Pai, para neutralizar, ó Pai querido, os pensamentos, os dardos inflamados do maligno, no nome do Senhor Jesus. Hoje, o Senhor, meu Deus, que está assentado nesse trono, e aqui, ó Pai, eu estou de joelhos juntamente com o teu servo e a tua serva. Meu Senhor, eu declaro que não aceitamos mais viver preso, meu Deus, às correntes, meu Deus, do medo e da insegurança. Senhor, a tua palavra nos diz em Isaías capítulo 41, no verso 10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus, nós tomamos posse desta promessa. Cremos, meu Deus, que o Senhor
é o nosso sustento, é a nossa força, e que nenhum espírito, meu Pai, de medo tem poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus, o Nazareno. Ó glorioso e poderoso Deus, Ragam Neviaragasso, Mendekelemão, Nikion, Neramanderesui. Meu Deus, neste momento que eu estou orando, tem pessoas se arrepiando, meu Deus, pois o espírito do medo está batendo em retirada. Meu Deus, o espírito da insegurança está batendo em retirada. Ó, glorioso e poderoso, eu repreendo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todo medo, meu Pai querido, que paralisa, meu Deus, todo medo, meu Pai, do futuro, todo medo, meu Pai, do fracasso, todo medo, meu Deus, de não ser suficiente, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu cancelo toda palavra negativa, meu Deus, que foi lançada contra a tua filha, contra o teu filho, meu Deus, que alimentou a insegurança no coração dela e no coração dele, Pai. Eu declaro, meu Deus querido, que a identidade, meu Pai querido, está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus querido, e que eu, Pai querido, eu, teu servo, a tua serva, meu Pai queridos, somos aceitos, escolhidos pelo Senhor. Meu grande e eterno, o Espírito Santo, Pai, o Espírito da verdade, meu Deus, que neutraliza o pai da mentira. Enche-nos, meu Deus, neste momento. Enche agora com a tua coragem, como o Senhor, meu Deus, usando Paulo, falando a Timóteo, pois eu não te dei um espírito de medo, mas te dei um espírito de autoridade, de ousadia e de fortaleza. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, que a tua paz, a tua confiança, ensina-nos, ó Deus, a agir pela fé, mesmo quando as consequências, meu Pai, tentaram, meu Pai querido, nos assustar. Ajuda-nos, meu Deus, a lembrar que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Hoje, meu Pai, diante do teu altar, eu e a tua serva, meu Deus, ó Senhor, colocamos a nossa vida diante de ti. Eu conto, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que toda corrente espiritual, meu Deus, emocional, mental e de medo, meu Deus, insegurança, declaramos que, meu Pai, seja agora neutralizada em nome do Senhor Jesus. Senhor, declaro que caminhos em liberdade, coragem e fé. Meu Deus, eu creio juntamente com o teu servo e a tua serva que o Senhor já, meu Pai, nos deu a vitória. Meu Deus, e que nada poderá, meu Pai, nos separar do teu amor, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo de número 39. Meu Deus, nós cremos nessa palavra, meu Pai, e é por isso que eu oro com o teu filho, crendo, meu Deus, que por intermédio desta oração, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, com a mão sobre a cabeça, eu repreendo os pensamentos facciosos, eu repreendo, meu Pai, o pensamento do medo, eu repreendo o pensamento da insegurança, da incerteza, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, eu repreendo agora, Pai, e é por isso que eu oro, meu Pai, te agradecendo, meu Deus, e crendo, meu Pai querido, que
Oh, meu Pai, que todas as correntes, meu Deus, está sendo quebrada agora. Meu Deus, que a nossa vida está segura nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu oro. Declaro e crendo para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. O Raman de Plo Charagandé Pialasso Requem de Vaiasembi de Kiolomon de Vácia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Só quem tomou posse. Só quem tomou posse. Isso. No momento que eu orava, o Senhor falava no meu coração, meu servo, pessoas estão se arrepiando. É porque o Senhor te libertou do espírito do medo, do espírito da insegurança, a escravidão, o espírito que escravizava a sua mente e te paralisava. Hoje, o Senhor neutralizou, pois você, crendo, rompendo com as correntes do passado, do medo e da insegurança. Se prepara para viver o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E neste momento, eu vou te convidar, aleluia, a pegar o seu copo com água e, crendo no poder da oração, ore comigo. Grande Deus, nós oramos nesta noite, no quarto dia desse propósito, santo jejum e oração, rompendo com a corrente do medo e da insegurança. Meu Deus, eu senti a tua presença. Meu Senhor, eu creio que o teu filho e a tua filha que orou comigo, também, Senhor, meu Pai, recebeu a visitação do teu Espírito Santo. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esta água. Meu Deus, na certeza que o teu filho, meu Pai, a tua filha, quando fazer uso desta água, vai sentir o toque do Senhor para a glória de Deus. Assim eu oro, consagrando em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Só você que crer, toma esta água da forma que o Senhor te orientou, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, essa irmã que o Senhor Deus me usou para falar com ela, que Deus Pai ia usar a pessoa que ela nunca imaginaria para abençoar a vida dela, ela está conosco ao vivo hoje. Se o Senhor Deus tocar no coração dela através do Espírito Santo, e se ela quiser testemunhar, se ela quiser não se identificar, não tem problema. Ela não precisa se identificar. Porque todo testemunho que é enviado a mim, eu vou ouvir, analisar, e aí eu vou ver se eu posso compartilhar ou não. Porque tem testemunho que é só para eu ouvir e edificar a mim. Porque eu tenho uma estrutura para ouvir pela misericórdia do Senhor. Porque nem todo testemunho eu tenho que compartilhar. Porque tem pessoas que não têm ouvidos sensíveis para ouvir testemunhos. Porque dependendo da forma que ouvir, Satanás pode jogar uma seta e a pessoa não tem sabedoria e aí perder a bênção. Então,
Se o Senhor Deus tocar no coração dessa irmã, e se ela quiser testemunhar, e gravar o testemunho dela, eu vou compartilhar. Se assim eu ouvir o testemunho, tá? E dá para compartilhar. Igual o testemunho, se Deus permitir, eu vou compartilhar amanhã com vocês o testemunho da irmã Mara, tá? E do irmão dela, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, fica atento no testemunho que vai edificar a sua fé para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, no momento da oração, meu coração acelerou e me arrepiei toda. Muito forte, louvado seja Deus. Olha o que a irmã Mara acabou de escrever. No momento da oração, o coração dela acelerou e ela se arrepiou toda. Deus seja louvado. Deus, Pai, seja glorificado. Como eu já disse e repito, eu não estou aqui para brincar com a fé de vocês e nem com a emoção de vocês, nem fazendo jogo psicológico. Eu tenho uma vida com Deus pela misericórdia do Senhor. Estamos no santo jejum. Amanhã, se Deus permitir, é o 5º dia do santo jejum. E na oração pela manhã dentro do vale. E orando à noite com vocês para a glória de Deus. Então, dobra a sua atenção. Fica atento, pois eu creio no agir de Deus sobre a sua vida. Eu quero chamar a atenção daqueles irmãos, daquelas irmãs que foram tocadas pelo Espírito de Deus a nos ajudar no ministério que Deus me confiou. Os irmãos sabem, eu falo todas as lives porque eu preciso das vossas ajudas. Porque se vocês não me ajudar, como que eu vou conseguir dar sequência ao ministério que Deus me confiou? Porque o Senhor Deus levantou você para nos ajudar através do seu dízimo, através da sua oferta, ou através da sua oferta como mantenedor. Então, eu conto com a sua ajuda. Pastor, eu quero contribuir, pastor. Como é que eu faço para enviar a minha contribuição, o meu dízimo, a minha oferta ou a oferta do mantenedor? Irmãos, aí na descrição da live tem um número do WhatsApp. Você pode me chamar que eu envio o número do Pix ou o número da conta. Nós temos 3 contas, 3 Pix, que você pode estar enviando: o Banco do Brasil, o Nubank ou a Caixa Econômica Federal. Nos ajuda a levar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? São 22 horas com mais 5 minutos. Nós vamos estar orando, finalizando com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal. Eu quero que você medite nesta noite no Salmo de número 77. Repetindo, Salmo de número 77. Leia com atenção, pois eu creio que o Espírito de Deus vai falar aos vossos corações. Encurva a sua cabeça, por gentileza. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aquele que aguarda a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quinta-feira, dia 14 de agosto, vem ser uma quinta-feira de paz, livramentos, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Isso. Um abraço do pastor Anderson de Souza. Não esqueça, tá? Antes de dormir, abrir o seu propósito de jejum, tá? É o 5º dia do santo jejum. O horário é você e Deus, tá? Mas não deixa de abrir o santo jejum, tá? Porque amanhã nós vamos estar jejuando, rompendo com a corrente do relacionamento destrutivo. Então eu vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia,
relacionamentos destrutivos, amizades, por aí vai. Amém? Então não deixa de abrir o seu jejum, tá? E quando você for entregar, apresenta ao Senhor nosso Deus. Qualquer dúvida, me chama através do WhatsApp, nós estamos aqui, tá? Se eu não conseguir te responder na hora, porque eu devo estar ocupado, tá? Atendendo, ou lendo, ou orando, tá? Mas estamos aqui para ajudá-los no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus vos abençoe. Então, a noite abençoada em nome de Jesus. Fica todos na graça e na paz do Senhor. Até amanhã, querendo Deus, no quinto dia desse propósito, rompendo com as correntes do passado. Deus abençoe.